Em diferentes momentos da minha carreira, hoje em dia, na maior parte das vezes, eu entrego a dieta na hora da consulta, eu vou explicar por quê daqui a pouco, mas em outros momentos eu entregava a dieta depois, de 3 a 4 dias úteis depois da consulta, e até hoje, dependendo do caso, eu entrego a dieta depois. Então, no início da carreira, se você está começando agora ou se você não se sente segura, 100% segura com os atendimentos, o que também é comum nesse início, eu sugiro que você não entregue a dieta na hora, tudo bem? Converse com o seu paciente no momento da consulta, faça uma boa anamnese, uma anamnese completa, certo? E leve essa dieta para casa. Elabore e estruture essa dieta com calma. Reestude o caso daquele paciente. É bem provável que esse paciente chegue no seu consultório fazendo o uso de algum medicamento que você não conhece, que você não domina. É possível também que esse medicamento ele tenha alguma interação fármaco-nutriente, né? Então, é interessante e a minha sugestão é que você leve essa dieta para casa, reestude o caso desse paciente, as principais individualidades desse paciente, consulte outros materiais de estudo, artigos científicos, aulas no YouTube aqui, por exemplo. Na escola tem várias aulas que você pode consultar no momento de elaborar o plano alimentar do seu paciente. Então, resumindo, se você ainda está iniciando a carreira, a minha sugestão é que você leve essa dieta para casa. Deixe bem claro para o seu paciente que você vai levar essa dieta para casa, mas é porque você vai elaborar com calma, você vai reestudar esse caso, certo? Prestar atenção em cada detalhe da dieta, porque isso, de certa forma, vai valorizar o seu atendimento. O seu paciente ele vai entender o porquê que você não está entregando a dieta na hora. E se você falar para ele, se você comunicar, deixar claro para ele que é para fazer um serviço melhor, né, mais individualizado, mais assertivo, certamente isso não vai comprometer a adesão desse paciente. Porque eu vejo outros profissionais falando na internet que você deixar para entregar a dieta depois da consulta prejudica a adesão do paciente, e eu não acredito nisso. A minha opinião profissional é que isso não influencia na adesão do paciente se você entregar ali de 3 a 4 dias úteis após a consulta. Tudo bem que se você entregar depois de 2 semanas, como eu já vi alguns profissionais fazendo também, isso pode sim ter um impacto negativo na adesão do seu paciente. Mais de 3 a 4 dias úteis, eu já fiz isso, né, durante anos de carreira e não vi nenhuma diferença na adesão do paciente. Então, para você que está iniciando a carreira, entregue depois, tudo bem? Isso vai te dar muito mais segurança. Se você, outro caso, tem a galera aqui falando no chat, uma boa noite aí para Ana Mira, Dani Lopes, Luciane, a Rita de Cássia. Tá fazendo sentido, galera? Se tá fazendo sentido, já deixa aí no chat também, né? Tudo certo com a imagem, com o áudio. Show de bola. Se você já está há mais tempo no mercado, se você já atende no consultório há mais tempo e a grande maioria dos pacientes que você recebe, você tem a capacidade, a praticidade de formular a dieta na hora, a minha sugestão é que você entregue a dieta na hora. Você vai estruturando, elaborando aquela dieta junto com o seu paciente. Na minha opinião, essa é a melhor alternativa. Por quê? Não tem a ver com a adesão do paciente. Como eu já falei, eu não acho que isso vai impactar de forma negativa você entregar na hora ou depois em relação à adesão do paciente. Mas é a questão da sustentabilidade. Você não levar o trabalho para casa. Conforme você vai crescendo na carreira, você vai recebendo mais pacientes, levar dietas para formular do zero em casa vai tornar esse trabalho muito mais dificultoso, muito menos sustentável. Principalmente se você atende, por exemplo, na segunda-feira e na terça-feira já começa a atender de novo cedo no consultório. Nesse caso, você não vai ter descanso. Isso vai prejudicar o seu descanso, a sua rotina como um todo. Então você elaborar, você adquirir essa capacidade de prescrever a dieta na hora para o seu paciente, se você já tem segurança no consultório, vai te trazer uma sustentabilidade muito maior no dia a dia de consultório. Então é praticamente essa diferença que eu enxergo em entregar a dieta na hora ou não. Se você ainda se sente inseguro no início da carreira, leva a dieta para casa e entrega depois, certo? Se você já tem essa segurança, vale a pena você começar a investir, se você ainda não faz isso, em entregar a dieta na hora, beleza?
E aterrissando, né, na parte prática da aula de hoje, que é realmente uma aula mais prática. Como fazer isso, Igor? Beleza, eu já entendi o porquê de fazer ou não fazer, mas como entregar a dieta na hora. Existem várias estratégias para você entregar a dieta na hora. Eu vou falar um pouco das que eu utilizo no meu dia a dia, certo? Mas a base de todas essas estratégias é você ter alimentos e refeições pré-prontas na sua base, no seu software. Então, independente do software que você utilize, né, acredito que a maioria deles tem essa funcionalidade, que é você deixar refeições e alimentos pré-prontos lá no seu banco de dados. Tudo bem? Então, essa vai ser a base para prescrever a dieta no momento da consulta. E nesse banco de dados de refeições e alimentos, é importante você ter os alimentos mais tradicionais. Geralmente, quando nós atendemos o nosso paciente ali no consultório, nós realizamos o recordatório com esse paciente, existem alimentos que são muito mais tradicionais, que aparecem muito mais do que outros. Então, coloquei aqui um clássico prato, arroz, feijão, a proteína, os vegetais. Quando você faz o recordatório com os seus pacientes, aparece muito esses alimentos. E a gente sabe que, para garantir sucesso, tanto numa dieta de hipertrofia quanto uma dieta de emagrecimento, é necessário e fundamental que o seu paciente ele tenha adesão àquela dieta. Então, se você utiliza alimentos, né, no seu plano alimentar que já fazem parte, né, do dia a dia do seu paciente, isso certamente vai melhorar a adesão daquele paciente à dieta. Então, se no seu banco de dados, né, de alimentos e refeições, você tem alimentos tradicionais já computados, isso vai agilizar bastante a elaboração da dieta. A gente vai ver isso na prática hoje, beleza? Independente disso, né, quando você tem esses alimentos catalogados, você vai precisar prestar atenção em 3 fatores entregando ou não entregando a dieta na hora, beleza? Que é a adesão do paciente. Não adianta você ter uma base eficaz de alimentos e refeições e na hora de aplicar o paciente não ter adesão àqueles alimentos, você entregar a dieta na hora, você formular uma dieta em 5 minutos, mas uma dieta que o paciente não tenha adesão. Não adianta você formular uma dieta, né, calcular uma dieta que não esteja dentro do superávit, no caso da hipertrofia, ou do déficit calórico, no caso de emagrecimento do seu paciente, e também não adianta você prescrever uma dieta na hora, em tempo recorde, se a distribuição de macronutrientes, né, não estiver de acordo com o objetivo daquele paciente. Tá? Então, se hoje você prescreve a dieta na hora, você realmente pensou nessa questão da sustentabilidade, de não levar trabalho para casa, você prescreve a dieta na hora, mas você não garante esses 3 fatores, vale mais a pena você voltar a levar a dieta para casa, porque o mais importante é o resultado do seu paciente, certo? Mas sim, é possível você prescrever a dieta na hora e garantir esses 3 fatores, beleza? Então, continuando, trouxe aqui um exemplo no café da manhã, tá? Então, vou falar aqui de 2 estratégias principais que eu utilizo. Uma é em relação aos alimentos pré-prontos e outra em relação às refeições pré-prontas, certo? Então, primeiro deles, café da manhã. Vou usar o café da manhã como um exemplo nessa aula de hoje, mas a linha de raciocínio, ela também se aplica para todas as refeições do dia, beleza? Então, digamos que o paciente, você tenha feito uma anamnese com o seu paciente, ele relatou um recordatório, né, bem típico, de acordo com os alimentos tradicionais da dieta brasileira, e com base no recordatório, levando em consideração os alimentos que aquele paciente já faz uso, você resolveu prescrever um pão francês, certo? Um pão francês, sem problemas. Nós que levamos a ciência em consideração sabemos que é possível tanto hipertrofia quanto emagrecimento através do consumo desses alimentos tradicionais como o pão francês, e você resolveu prescrever o pão francês para o seu paciente. Fazendo isso manualmente, começando do zero, como que funcionaria? Você iria lá no seu software, montaria a refeição, o café da manhã, e adicionaria manualmente o pão francês e a quantidade desse pão francês. Fazer isso com todos os alimentos para todas as refeições leva mais tempo, né? Se você ainda se sente inseguro, faz todo esse trabalho em casa que vale a pena. Porém, se você tem mais experiência, você pode utilizar catálogos de alimentos pré-prontos.
Por exemplo, você pode deixar salvo lá no seu software o pão francês, mas junto com esse pão francês uma outra opção. Por exemplo, pão francês, uma unidade, 50 gramas, ou pão de forma, 2 fatias, 50 gramas. Esses dois alimentos, eles são equivalentes em relação a calorias e carboidratos. Então não faz diferença, nutricionalmente falando, para um paciente saudável, ele consumir um pão francês ou 2 fatias de pão de forma. Se você já deixa salvo esse alimento, abre lá o café da manhã e já adiciona pão francês ou pão de forma, você está trazendo variedade para a alimentação do seu paciente, certo? E você pode ir estudando outros alimentos para inserir como substituto para os alimentos catalogados e dessa forma ir diversificando a alimentação. Eu vou lhe mostrar já já o porquê que isso é interessante. Além do pão francês e do pão de forma, você pode ter salvo, né, no seu catálogo mais uma substituição. Pão francês ou pão de forma ou biscoito, né, cream cracker, né, que a gente chama aqui de creme crack, 6 unidades, 40 gramas. Aqui eu tenho 3 opções para o meu paciente que eu posso colocar na prescrição dele sem alterar, nutricionalmente falando, o resultado da dieta, certo? E a gente pode ir além, né? Mais uma opção, ou biscoito de maisena, 6 unidades. Aí, pensa comigo, se eu estou elaborando um café da manhã para o meu paciente, eu já coloco, né, esse alimento com as opções de substituição, o que eu posso fazer a partir disso? Ah, Igor, mas o meu paciente, ele não come, né, biscoito creme crack. Eu vou lá e tiro o biscoito creme crack. Eu deixo só pão francês, pão de forma, biscoito de maisena. Tudo bem? É muito mais fácil do que eu adicionar cada um desses manualmente como uma opção de substituição. É mais prático eu colocar tudo e remover as opções que eu não vou utilizar. Fez sentido? E só abrindo aqui um parêntese, né? Eu posso também, com base na minha interpretação, no caso daquele paciente, excluir as possibilidades dentro daquela opção que não são interessantes. Se eu estou atendendo um paciente que sente muita fome, né, não vale a pena eu deixar uma opção para ele de 32 gramas de alimento. Olha só, se eu estou prescrevendo 2 fatias de pão de forma, eu estou prescrevendo 50 gramas de alimento, que vai trazer muito mais saciedade para esse paciente do que o biscoito de maisena, 32 gramas. Então, interpretando, levando em consideração a saciedade, na hora que eu prescrevo eu posso naturalmente já remover esse alimento porque eu interpretei que aquilo ali não é interessante, certo? Mas eu já tenho isso pronto, eu só tiro o que eu acho que não vai ajudar. Tá fazendo sentido até aqui, a galera que está assistindo no YouTube? Uma boa noite para Dani Lopes, Senhora Lilo. As mensagens demoram um pouquinho, tem um delay, mas vou continuando. Você pode deixar catalogado um alimento com as opções de substituição desse alimento, inseriu na dieta, interpretou e já tirou aquilo que você não acha interessante. Isso vai agilizar bastante a elaboração da sua dieta.